Assim. Pessoal, vamos lá então. Vale uma apresentação aqui, porque a maioria acho que não deve me conhecer, mas meu nome é Cleiton, eu sou professor aqui na Suzana Luz desde 2020, em aulas particulares, alguns outros cursos, né? Já cheguei a ministrar curso de raciocínio lógico, matemático para a galera dos concursos aí. E até então eu estava mais na turma da matemática básica, que é para quem quer ingressar com algum processo seletivo no FMT, ou então em outras escolas aí para nível de ensino médio. Tá? Aí, a partir desse ano, eu estou aqui como professor do curso para vestibulares de maneira geral, né, principalmente o Enem, que é um curso semestral, né? E aí estamos juntos aqui com a Suzana para fazer essa revisão para vocês. A revisão, por conta do tempo, né, já que a duração é só de 1h30, ela é muito mais eficiente se a gente trabalhar em cima de questões anteriores. É por isso que a maioria dos professores estão fazendo assim, tá? Então eu vou fazer dessa forma também. Eu fiz questão de não trazer as questões de maneira organizada com relação aos assuntos, né? Os mais fáceis primeiro, os mais difíceis depois, até para a gente adquirir ou treinar a seguinte habilidade: bater o olho numa questão e identificar qual que é o assunto que está sendo abordado na questão. Que eu acho que é o primeiro passo quando a gente vai resolver uma questão, saber qual é a gaveta de assuntos teóricos que eu tenho que acessar para resolver aquela questão. Então, esse vai ser o nosso primeiro exercício. A gente vai bater o olho em uma questão e falar: isso aqui tem a ver com notação científica, tem a ver com funções, tem a ver com sequências, tem a ver com geometria plana, geometria espacial, né? Vamos lá, então. De acordo com o site Só Notícias, as indústrias sediadas no município de Nova Mutum exportaram 3,8% do total de produtos de Mato Grosso, alcançando o 6º lugar no ranking estadual. Clientes estão distribuídos em diversos países, como China, Indonésia, blá, 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 né? Até aqui a encheção de linguiça. De acordo com o Ministério da Economia, entre janeiro e setembro, o valor das exportações foi de 758,31 milhões de dólares. E ele mesmo traz a conversão. Ele fala, isso aqui equivale a 4,1 bilhões de reais. A única pergunta dele é, com base nessas informações fornecidas, qual é a representação correta em notação científica do valor em reais movimentado pelas exportações? O que ele está querendo, na verdade, é que a gente diga o que esse bilhões significa em potência de 10. Né? Para isso, a gente precisa lembrar da tabelinha de equivalências de potências na base 10, né? Com também os prefixos que são utilizados. Então, por exemplo, quando eu falo de 1000, o 1000 ele é representado geralmente pela letra K, né? E ele indica o quê? Uma multiplicação por 10 ao cubo. Quando eu falo sobre milhão, o milhão ele é geralmente representado por uma letrinha, por um prefixo, que é o mega, né? Vocês veem principalmente lá na física, quando você fala aí de uma pressão que é muito alta, aí usa megapascal, quilopascal, né? Enfim, mega ele equivale a uma multiplicação por 10 à sexta. Então, potência de 10 é bem tranquilo, porque o expoente que eleva a potência de 10, ele mostra a quantidade de zeros que vem logo após o 1. Então, no caso do bilhão, nós estamos falando aqui do giga, que significa uma multiplicação por 10 à nona. Ok? Então, esta palavra bilhão, ela pode ser substituída pela potência 10 à nona. Então, 4,1 bilhões é a mesma coisa do que 4,1 vezes 10 à nona. Ok? Tranquilo isso, né? A gente precisa dedicar tempo ali para a memorização desses prefixos. É claro que existem vários outros. Existem os prefixos que variam de 10 em 10. Por exemplo, deca é multiplicar por 10. Hecto, multiplicar por 100. Né? Existem os
prefixos que indicam submúltiplos, que é quando você quer indicar uma parte menor do que a unidade daquela medida. Por exemplo, decímetro, né, que seria o decímetro, indica a décima parte daquilo. Centi, você pode aplicar o prefixo centi em qualquer unidade de medida, em grama, em metro, e aí você vai estar dividindo aquela unidade em 100 pedacinhos. Então, um centímetro é você pegar um metro e pegar a centésima parte dele, né? Mili seria dividir por 1000 e por aí vai, né? Para essa questão, só precisávamos saber do bilhão aí. No caso do trilhão, que potência que seria utilizada para a gente multiplicar? 10 a 12. Então, ó, todas as classes que nós chamamos, né, das unidades comuns, 10 elevado a 0. Dos milhares, 10 ao cubo, né? Do milhão, 10 a sexta. Do bilhão, 10 a nona. Do trilhão, 10 a 12ª. Do quartilhão, ele varia sempre de quantos em quantos expoentes a mais? De 3 em 3. Isso a gente precisa saber, tá? São as mais utilizadas aí. Fechou essa aqui? Só para ligar o motor aí, né, gente? Pessoal de casa, tá tudo certo? Ó, reforçando, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode levantar a mãozinha ou ativar o microfone aí, pode falar, tá? Você tá aqui com a gente. Fechou? Vamos lá para mais uma. Um professor de matemática registrou as seguintes notas das provas de seus alunos. Pode explicar novamente? Posso, não tem problema não. Então, ó, essa palavra bilhões aqui, ó, essa palavra bilhões está indicando em que ordem o 4,1 ele para. Como assim, professor? Se eu escrever só mais 2 zerinhos aqui, ou seja, se eu multiplicar isso aqui por 1000 apenas, essa vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita e a gente vai estar falando do 4.100. Então, multiplicar por 10 ao cubo só faz a gente aumentar 1000 vezes o valor. Se colocássemos outros 3 zeros, né, indicando uma outra multiplicação por 1000, a gente estaria em 4.100.000. Quando ele falou 4 bilhões, ele está falando desse valor em vermelho aqui. Então, para a gente saber o expoente que fica na potência da base 10, a gente precisa pensar onde a vírgula deste valor está, que é bem ali à direita da unidade, e onde a vírgula vai parar para eu escrever um número em notação científica. Olha o deslocamento que a vírgula desse número fez. Ela está na onde está marcado de preto, e ela vai para onde está marcado de verde água ali. Então, nesse caso, ela se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas para a esquerda, ok? Então, para esse 4,1 bilhões ser transformado em notação científica, eu preciso saber como escrever o 4,1 bilhões, né? Ou 4 bilhões e 100 milhões, e eu preciso saber de onde até onde a vírgula desse número foi deslocada, né? O deslocamento de vírgulas, ou melhor, a quantidade de casas em que ele foi deslocado, em que ela foi deslocada, é ao mesmo valor que vai no expoente da potência da base 10. Tá beleza? Sim. Uma dúvida de assunto de ordem de grandeza. Sim. Se não me engano, tinha um valor que acima dele, você tinha que aumentar uma ordem. Perfeito. Com relação a arredondamento, critério de arredondamento, a gente sempre pensa em média, né? Então, por exemplo, se eu tirei, vamos supor, 6,87 numa prova, só que na hora de lançar no sistema, eles lançam somente até a primeira casa decimal. Nesse caso de arredondamento, eu sempre penso em média aritmética. Então, eu pergunto bem assim, esse 7 que eu vou abandonar, ele ultrapassou o 5, ele já é maior ou igual a 5, aí eu vou e aumento 8 para 9. Quando a gente fala de ordem de grandeza, a gente pensa na média geométrica de uma potência de 10. A média geométrica de uma potência de 10 é eu pegar o menor valor que a mantissa pode ser, o maior valor que a mantissa pode ser e tirar uma raiz quadrada dessa multiplicação. Isso é chamado de média geométrica, que dá aproximadamente 3,16. Isso. Então, quando a gente fala sobre ordem de grandeza de uma determinada notação científica, a gente sempre vai pensar no seguinte, ó, qual é a potência que este valor está mais próximo? Ele está mais próximo do 10 a nona ou mais próximo do 10 a décima, né? Só que tem que tomar muito cuidado com esse mais próximo de,
Porque se a gente pensar numa média aritmética, que seria ali o 5 vezes 10 a nona, ele está mais perto do 10 a nona. Só que a gente sempre pensa numa média geométrica. Então, para analisar qual é a ordem de grandeza, eu olho para mantissa, que é o nome esquisito que a gente dá para esse númerozinho aqui, e pergunta, você ultrapassou o 3,16 ou você está abaixo de 3,16? Ultrapassou. Então, a nossa ordem de grandeza para essa resposta aqui deveria ser 10 a 10. Não é o que ele perguntou, né, nessa questão, mas foi interessante ele ter falado isso, porque, né, é algo que pode ser cobrado também dentro de notação científica. Fechovski, tudo certo, né, gente? Quer vergonha de perguntar? Não, tá. Estamos aqui para isso. Let's go, então, ó. Um professor de matemática registrou as seguintes notas das provas de seus alunos. Com base nessas notas dadas, qual é a média, moda e mediana, respectivamente? Professor, se fosse 41 bilhões, aí seria 4,1 vezes 10 a 10. Exatamente. Se fosse 41 bilhões, aí aumentaria mais uma unidade no expoente. Certinho, Fer? Vamos então para essa, ó, galera. Se eu viesse só resolver questões com vocês, não ia adiantar de muita coisa, né? Eu preciso passar para vocês algumas estratégias que a gente pode usar para não perder tempo, né? A gente já sente a pressão na hora da prova ali, né? Aí, fora tantas outras coisas que a gente fica pensando na hora, então a gente tem que ter alguns truques para poder facilitar. Por exemplo, se a resposta está respectivamente, quer dizer que ele está dizendo pelas alternativas o seguinte, ó, a moda, que é o segundo valor, você nem precisa se preocupar com ela. Eu já estou te dizendo que é 7,4. Então, tem gente que às vezes faz questão de perder tempo com cada uma das perguntas que ele fez, sendo que a própria alternativa já está dizendo que a moda é 7,4. Aí vai ter gente verificando aqui, né? Ah, tem algum outro 6,2? Ah, tem. Isso aqui é tempo, né? Então, vamos esquecer a moda, vamos nos preocupar com a média e com a mediana. Outro truque, ó, peraí. A mediana, ela está apresentada como valores totalmente diferentes, não tem nenhuma mediana repetida. Aí você pode pensar assim, cara, compensa mais eu calcular a média ou compensa mais eu calcular a mediana? A mediana? Então ele perguntou sobre os três, mas a melhor coisa a se fazer nessa questão é vai pela mediana, ela já faz você acertar a questão. Né? Aproveite, a UNEMAT não é uma questão discursiva, ela é objetiva. Ninguém quer saber como você resolveu, quer saber se você acertou ou não. Né? Então vamos para a mediana aqui. No caso da mediana, ela é o valor que... Opa! É o valor central desde que a distribuição amostral, ou seja, o grupo de valores que eu tenho, esteja em ordem. Crescente ou decrescente? Crescente. Qualquer um. Não importa a ordem, se é crescente ou decrescente, quem está no meio está no meio. Né? Então, ó, eu conto quantos valores eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lascou por quê? Se a quantidade é par, eu tenho um valor no meio. Eu tenho dois valores centrais. Que são quais posições? Quinto. Isso, o quinto e o sexto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o quinto termo e o sexto termo depois que eu organizar em ordem crescente e decrescente, fazer a média só dos dois, que seria somá-los, dividir por 2, e aí eu matei a mediana. Beleza? Então, ó, vamos lá. Tem gente que às vezes não sabe e não perguntou, mas eu preciso falar. Quando a quantidade de termos é ímpar, eu tenho um elemento que se destaca como elemento central, né? Porque ele deixa antes e depois uma mesma quantidade de termos. Por isso ele é o central. Quando a quantidade de termos é par, por exemplo, ó, vou usar os 10 dedos como as 10 notas. Se eu pensar nesse polegar aqui, ó, ele deixa 4 termos antes e 5 depois. Então ele não está exatamente no centro. Se eu pensar nesse sexto termo, ele deixa 5 antes e 4 depois. Ele não está no centro. Agora, se eu pensar nesses dois, o quinto e o sexto, como um ente só, eles deixam 4 antes e 4 depois. Por isso eu preciso pensar em termos, no plural, centrais, quando eu tenho quantidade par. Beleza? Uma outra curiosidade. Com 10 termos é fácil, quinto e sexto são centrais. E se ele tivesse falado, por exemplo, que tem 415 elementos, e ele perguntasse assim, ó, em que posição está o elemento que chamaremos de mediano? Oh, interessante, interessante. Então, ó, vamos lá.
Se eu tenho 10 termos, os centrais, porque são 2, é a metade do total de termos e o sucessor. Por isso que é quinto, metade de 10. E sexto. Quando a quantidade de termos é ímpar e só tem um elemento central, eu posso, na verdade, dividir esse valor ímpar por 2 e pegar o próximo valor. Ou então, eu somo uma unidade nele e aí divido por 2. Por exemplo, entre 5 termos, a gente sabe que é o terceiro, mas só para usar como exemplo. 5 mais 1, 6. E metade de 6 é 3. De terceiro termo é a mediana. Isso pode acontecer, por isso que eu preciso falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos agora voltar para a questão, né? Fizemos um panorama de como isso pode ser cobrado e vamos voltar para a questão mesmo, tá? Então, a mediana, no caso, ó, uma coisa que eu uso, ao invés de reescrever os 10 termos, eu corto o maior que eu estou vendo, eu corto o menor que eu estou vendo, até gerar 2. Bom, isso aqui. Qual que é o menor valor que a gente está vendo aí? E o maior? O outro menor? E o outro maior? Temos 8,8 também, né? Qual que é o próximo menor? 6,8. E o próximo maior? Qual que é o próximo menor? E o próximo maior? Fazendo essas eliminações, a gente finalizou com os 2 centrais. Então, a mediana só vai ser o 7,4 mais o 7,7 e dividido por 2. Né? 7 mais 4, 11. Então, eu vou descer 1/10 aqui, subir 1 na unidade. 7 mais 7, mais 1 que subiu para a unidade. Metade de 15. 7,5. Metade de 0,1, 0,05, que eu vou adicionar aqui na frente. Né? Aí não precisa daquela coisa. 15,1, né? Dividido por 2. Multiplico por 10, multiplico. Né? Beleza, gente? Então, se a gente achou a mediana e todas elas são diferentes, já é a. Dúvidas? Pessoal de casa, deixa eu ver aqui o que mandaram. Essa eu corto o menor com o maior até chegar na mediana. Perfeito. Eu acho que ela deve ter enviado antes da gente fazer. Maravilha. Vamos para a próxima? Um professor de geografia de uma escola, ao corrigir 80% das provas aplicadas aos seus alunos, observou que a média parcial das notas... O que ele quis dizer com média parcial das notas? A média até agora. A média até agora, perfeito. Eu não posso falar que é a média final, porque tem 20% de alunos que eu nem corrigi. Essa média parcial era de 5,5 pontos. Sabendo-se que a nota máxima para cada prova é 10 pontos, qual é o maior valor possível? Gente, essa palavra possível tem muito significado aqui, né? Quando ele fala possível, ele está dizendo bem assim, ó, eu não sei quanto que vai dar a média, mas tem um maior valor para ela ser. Qual é o maior valor possível para a média final das turmas após a correção de todas as provas? Então, ele está falando assim, ó, na melhor das hipóteses, depois que eu calcular a média final da turma inteira, qual é esse maior valor? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que supor que os outros 20% é tudo 10, gabaritar. Porque, ó, toda vez que a pergunta tem possível, ele está dizendo assim, ó, tem N maneiras de você fazer essa conta, porque eu não vou te dizer quanto eles tiraram, mas eu vou te dizer o quanto que é para você supor que eles tiraram. Eles não tiraram 10, mas para eu achar o maior valor de média final possível, eu tenho que supor a melhor das condições, que é os outros que eu não corrigi e ter gabaritado tudo. Correto? Então, vamos lá. Para achar essa média final, que eu vou chamar de M traço, ou M barra, né? Eu vou ter que fazer uma média aritmética simples ou ponderada. Qual que é a diferença de uma para outra? Uma tem peso e a outra não. O peso, pessoal, peso dentro de média aritmética, ele pode significar duas coisas. Ele pode significar relevância ou ele pode significar frequência. Frequência é a quantidade de vezes que aquilo acontece. Ok? Quando que indica relevância? É quando eu quero dar mais importância a um valor do que outro, por algum motivo. Por exemplo, quem aqui estuda no IF?
Ou já estudou, né? Perfeito. Pelo menos na minha época, em 2000, vovó Bolsinha. Ah, cadê? Eu não sou tão velho assim não, tem. Só minha cara que é meio de acabadinha assim, mas não sou tão velho assim. Na minha época, a média era primeiro bimestre peso 1, segundo bimestre peso 2, terceiro peso 3, quarto peso 4. Ainda é assim? Com qual objetivo que eles fazem isso? Perfeito. Não cagar no quarto bimestre. Porque, por exemplo, tirei 10 no primeiro, tirei 10 no segundo, tirei 4 no terceiro e a média era 6. Se eu amassar a prova do quarto bimestre e jogar no lixo, eu passei. Porque eu já tive 24 de soma, que dividido por 4 bimestres eu tenho média 6. Então, para forçar, o que vai acontecer? Eu vou dar uma relevância para os bimestres do fim. Porque não importa eu ter tirado 10 no primeiro e 10 no segundo, eu não vou ter passado ainda. Eu vou ter tirado 3 de média final ainda. Eu vou precisar do terceiro, vou precisar do quarto. Né? Então, este é o momento em que ela significa relevância. Quando é que peso significa frequência ou quantidade de vezes que alguma coisa acontece? É quando eu dou uma porcentagem de pessoas que tirou aquela nota. É quando eu dou uma quantidade de pessoas que têm aquela idade, aquela altura ou aquela nota. Tá? Que é o que está acontecendo aqui. Nessa questão, o peso ele está indicando frequência, que é a quantidade de vezes ou quantidade de pessoas que tiraram aquela nota. Então, olha só, a gente vai ter que pegar a nota 5,5 e multiplicar pelo peso, que é 80%. Aqui, se você quiser deixar o 80 sem porcentagem, não tem problema nenhum. Senhor, eu posso multiplicar por 0,8? Pode ser também, não tem problema. Né? Agora aqui, você vai somar com quantos por cento de alunos eu ainda não corrigi a nota e eu vou supor que tiraram 10? Os outros 20. Então, aqui, ó, você vai fazer 20% tiraram nota 10. Da onde que veio esse 10 de novo? Da minha suposição. Ele quer que a média seja maior. Eu preciso que esse restante tire 10. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Bom, se eu tenho um peso 80 e um peso 20, a soma dos pesos é 100. Quem fizer aqui com 0,8 e aqui com 0,2, ou seja, o formato decimal das porcentagens, 0,8 mais 0,2 é peso 1. E aí não precisaria dividir por ninguém. Denominador 1 para quê, né? Enfim, vamos lá. Segue o baile. A média, então, final, na melhor das hipóteses, é 80 vezes 5,5. Olha o que eu faço. Geralmente, ó, esse zerinho do 80, ele significa que o 8 está sendo multiplicado por 10. Se eu cortar ele aqui e multiplicar esse por 10, o efeito é o mesmo. Fazer 8 vezes 55 ou fazer 80 vezes 5,5 é a mesma coisa. Eu sou mais fazer 8 vezes 55. Sei lá, por algum motivo parece ser muito mais rápido, né? O dobro de 55 é 110, 220, 330, 440. Então, 8 vezes 55 é 440. Vocês concordam comigo? Vou responder para vocês que vocês estão meio com medo aí. Sim, querido professor. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, 20 vezes 10, 200. E aí, dividido por 100. Essa divisão por 100 só significa deslocamento da vírgula. Quantas casas para a esquerda? Perfeito. Ó, 440 mais 200. E aí, dividido por 10, pelo amor de Deus, não puxa essa divisão não, tá? 6,4 ou 6,4 para quem não sabe fazer mesmo. Beleza? Tudo certo, Antônio? Isso aí. Pessoal de casa, significa que, no caso, todas foram 10, né? As restantes. Perfeito, Giovana. Exatamente, essa é a interpretação aí. Tem muitas questões, gente, que tem essa palavrinha aí, possível, maior valor possível, menor valor possível. Isso é uma suposição. Aí você tem que entender que valor que eu tenho que considerar dentro do enunciado para que essa suposição aconteça. Beleza, né? Quem tá achando easy peasy lemon squeezy? Se bem que easy peasy lemon squeezy não tem nada a ver com easy, né? Vamos lá para essa? Opa! Dividir pela soma dos alunos, que era 10. Cara, interessante isso que ele falou. Professor, ele não deu o total de alunos, ele deu em porcentagem. Eu poderia, professor, supor esse total de alunos? Desde que eu distribuísse certinho 80% e 20%, poderia, tá? Sem problema. Ele pensou aqui, por exemplo, ó, cara, no universo de 10 alunos, 80% são 8 alunos. No universo de 10 alunos, 20% são 2. No universo de 10 alunos,
a divisão seria por 10. Beleza? Você poderia até diminuir esses valores. Por exemplo, num universo de 5 alunos, 80% são 4. No universo de 5 alunos, um aluno já é 20%. Professor, duvido, ó, você vai passar vergonha se você fizer essa conta aí, ó. Ó, vamos fazer da maneira como ele pensou aí, ó. 4 vezes 5,5. Opa! Foi um erro proposital para testar. Brincadeira, tá, gente? Obrigado aí, viu? Exatamente. 4 vezes 5,5, 22. Né? Mais 1 vezes 10, até ontem, meio-dia, era 10 também. Dividido por 5. Então, aqui ficaria 32 por 5, que dá 6 por 9. Perfeito, tá aí, excelente. Por isso que eu gosto, gente, que vocês falem, que vocês perguntem, que vocês deem observações, porque a gente absorve mais, aprende mais junto, tá? Maravilha. Esse material vai ser enviado para a gente? Sim, com certeza, tá? Terminando, eu já envio para a galera mandar lá no grupo. Todo mundo aqui está participando do grupo ali do WhatsApp, né? Maravilha. O professor João realizou uma competição de conhecimentos com seus alunos. Dividiu a turma em 3 grupos. Um grupo com 5 alunos, outro com 6 e outro com 8. Não sei por que eles colocam entre parênteses aqui, tipo assim, para você não confundir que esse símbolo é o número 5. Para motivá-los, distribuiu 95 bombons de forma diretamente proporcional à quantidade de alunos por grupo. Traduzindo, o grupo que tem mais alunos vai receber mais bombons. Quantos bombons recebeu o grupo com 6 alunos? Pessoal, aqui a gente precisa entender o seguinte. Existem 2 tipos de divisão. A divisão euclidiana, que é uma divisão justa, ou seja, se tem 3 pessoas, todo mundo precisa receber o mesmo. Se tem 10 pessoas, todo mundo precisa receber igual. Só que nem todos os contextos faz sentido eu fazer uma divisão euclidiana, uma divisão justa, que é essa do método da chave que a gente conhece, né? Dividir 200 para 4 pessoas, faz a chavezinha lá, dá 50 para cada. Exemplo, eu tenho R$1.000 sobrando, e vamos supor que eu tenho 2 primos que fazem aniversário hoje. Um de 20 anos e um de 3 anos de idade. Eu quero dar esses R$1.000, tá sobrando dinheiro demais, quero dar esses R$1.000 de presente para os 2. Não vai fazer sentido eu dar quinhentola para o de 3 anos e quinhentola para o de 20. Vou pensar, cara, o de 20 tem muito mais necessidades, tem muito mais racionalidade para saber gastar dinheiro. Então faz mais sentido eu dar mais dinheiro para quem tem mais idade. Então tem contextos que a divisão justa não é a melhor coisa a se fazer. Nesse caso, tem 95 bombons. Se eu desse a mesma quantidade para os 5 e a mesma quantidade para os 8 ia ficar com menos do que os que estão em 5 ali no grupo. Enfim. Como é que eu faço divisão em partes diretamente proporcionais? Regra de 3. Tem como fazer regrinha de 3? Vou até escrever assim, primeira maneira de resolução. Primeira maneira de resolução. Que ela geralmente é utilizada para este caso aqui, Ele está interessado em quanto que todos os grupos receberam? Ele só está interessado em quantos bombons foram para o grupo de 6 alunos. Então, olha só, a quantidade de alunos é diretamente proporcional ao número de bombons. Ou seja, se eu tenho ao todo quantos alunos? 5 mais 6, 11, 11 mais 8, 19. Se eu tenho 19 alunos e isso equivale aos 95 bombons, porque não vai ficar nenhum comigo, vai distribuir para geral. Para esses 6 alunos, quanto é que eu tenho que entregar? X. Então, eu posso fazer por regras 3 simples. Por quê? Porque, nesse caso, eu só estou interessado em um grupo. Então, uma regra de 3 já mata tudo. Beleza? É claro que quanto mais alunos o grupo tiver, maior é o número de bombons que eu vou passar para aquele grupo. Por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Como é que eu resolvo grandezas diretamente proporcionais em uma regra de 3 simples? Multiplicação... Os eixos, muito bem. Então, vai ficar 19 vezes x é igual a 6 vezes 95. Eu não aconselho você multiplicar direto. Por quê? 99,9% dos casos, ele vai te dar um valor aqui, que multiplica x, que é divisor de algum fator daqui. Então, vale mais a simplificação do que você multiplicar. Você faz 6 vezes 95, aí você fica lá com um número gigante dividido por 19. Faz isso aqui, o 95 e o 19 podem ser simplificados entre si pelo próprio 19. 19 vezes 10.
Metade de 190. É o 95. Então, o 95 é 19 vezes 5. Se eu fizer essa divisão, ó, não ficou muito melhor? 6 vezes 5. Então, vão 30 bombons para este grupo de 6 alunos. Essa é uma forma. Qual é a outra forma que a gente tem de fazer uma divisão em partes diretamente proporcionais? Que é essa que eu aconselho exclusivamente para questões em que ele pergunta quantos bombons foram para cada um dos grupos. Ele poderia ter feito isso, né? Para o de 6, para o de 5 e para o de 8. Aí eu teria que fazer 3 regras de 3 simples, não ia ficar tão legal. Então, qual que é essa segunda forma? A segunda forma é, você vai pegar a quantidade de alunos que faz parte de cada grupo, ó, 5, 6 e 8. Você vai multiplicar cada um desses valores, cada uma dessas quantidades de alunos, por uma constante que vai servir de parâmetro para a gente, eu vou chamar ela de constante K. E você vai somar esses termos igualando ao total de bombons. Senhor, como assim? O que significa esses valores aí? Esses 5K, esse 6K e esse 8K vão representar a quantidade de bombons que foi para cada grupo. Ok? Senhor, não entendi ainda. Você vai achar o valor de K, porque isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau. Depois você vai voltar para o 5K, você vai voltar para o 6K, e você vai voltar para o 8K, substituindo o valor de K que você achou. Aí isso vai te entregar quantos bombons foi para aquela equipe. Beleza? Vamos lá. Então, ó, resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, 5 mais 6, 11, mais 8, 19. Então, ficou 19K é igual a 95 bombons. Então, esta constante K, ela é igual a 95 dividido por 19, que nós já fizemos. 5. Com esse 5, aí você volta para os termos dessa equação, porque o resultado de cada termo vai significar o total de bombons que foi para cada grupo. Então, aqui você volta e faz o seguinte, ó. Aqui você faz 5 vezes, o K vale 5, né? Vezes 5. Então, para esse grupo vieram 25 bombons. 6 vezes o K que você achou, que é 5, que dá um total de 30 bombons. Que é o que a gente achou. 8 vezes 5, que dá um total de 40 bombons. Ok? Então, ó, daria na mesma. E para confirmar, se você somar o total de bombons de cada grupo, fecha nos 95 que você distribuiu. Que você não, né? Que o professor João distribuiu. Beleza, gente? Então, ó, é muito bom você saber resolver uma questão de várias maneiras, porque aí você consegue escolher qual que é a mais rápida dentro de uma questão. Tem gente que fala, não, senhor, passa logo o macete aí de regra de 3. Não existe o macete geral para esse assunto. Você tem que saber, você tem que dominar ali as várias formas de fazer, porque aí você consegue escolher. Tem algumas maneiras de resolver uma questão que às vezes é mais rápido num contexto do que em outro, e aí se você mudar o contexto, você mudou completamente, né, a maneira de lidar com aquela questão. Somaria as idades, dividiria pelo valor total e depois multiplicaria o resultado por cada idade. Dessa forma daria também? Camille, exatamente isso. Você descreveu com 3 linhas o que eu usei 10 minutos para falar aqui. Esse é o lance. Você somaria, você multiplicaria cada quantidade de pessoas por uma constante K, somaria isso, depois passaria o valor da soma dividindo e voltaria para os termos para obter os valores de cada um. Tá claro, gente? Professor, como seria o inverso também, professor? Rapaz, eu previ que você estivesse aqui. Realmente. Tá ligado, né? Gente, não foi combinado, tá? Depois passa 50 minutos. Tô brincando. E se fosse uma divisão em partes inversamente proporcionais? Se a pergunta... Eu mudei os valores para não dar, tipo assim, 8,666 periódico bombons por grupo, né? Igual aquelas questões. Quantos pães que Pedro levou para casa? 2.980,3 periódico pães. Não faz sentido nenhum. Quantos filhos que fulano teve? 4,12. Enfim. Então, eu mudei o valor aqui para resultado dar um valor exato, um valor inteiro, melhor dizendo.
E se fosse divisão em partes inversamente proporcionais? O professor João ainda está aqui. Aqui eu mudei a quantidade de elementos por grupo. Ó. 5 alunos, 6 alunos e 10 alunos. Tá? Como que a gente faria para distribuir 98 bombons? E com quantos bombons ficaram, ou ficou o grupo com 6 alunos? Eu vou pegar uma constante K e dividi-la por 5. Vou pegar uma constante K e dividi-la por 6. E vou pegar uma constante K e dividi-la por 10. Dividindo aqui por 10. E isso aqui vai ser igual ao total de 98 bombons. Beleza? Agora, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, ó. Entre 5, 6 e 10. Aqui tem um macetezinho, ó. Toda vez que você vai tirar MMC entre mais do que 2 valores, se você tem um valor aqui que é múltiplo de um outro, você pode fazer só MMC entre ele e o outro valor. O 5 você pode esquecer porque o 5 ele é um fator do 10, porque 10 é 5 vezes 2. Então só faz MMC entre 6 e 10. Qual que é o MMC entre eles? O 30. Então vamos colocar aqui o 30. Para o 5 virar denominador 30, ele precisou ser multiplicado por quanto? Por 6. Então eu multiplico o numerador também por 6. Ó, fica 6K. Mais o 6 para virar 30 foi multiplicado por quanto? Por 5, né? Portanto, aqui fica 5K. E aqui nesse caso, ó, mais o 10 para virar 30, ele foi multiplicado por 3. Então eu multiplico também o numerador por 3. Fica 3K. Ok? E isso aqui é igual a 98. Então, ó, 6 mais 5 mais 3 vai dar 14. Vai dar 14K. E isso aqui vai ficar, ó, o 30 passa multiplicando. Não multiplica eles, espera para simplificar, ó. 30 vezes 98 dividido por 14. O 98, ele é múltiplo do 14? Vamos ver aqui. 14 vezes 5 é 70, né? Aí vai para 84, vai para 98. Então, ó, 98 é 14 vezes 7. 30 vezes 7 dá 210. Só que, peraí, o K é 210. Para eu achar a quantidade de bombons que foi para o grupo com 6 alunos, eu volto para essa fração e eu faço o quê? 210, que é o valor de K, dividido por 6. Portanto, vai dar quanto para a gente aí? 210 dividido por 6, ou vamos simplificar aqui. 35, né? 35 bombons. Se a gente substituir nessa outra, o que a questão não perguntou, né? A gente acharia quantos bombons iriam para outra, acharia quantos bombons iriam para... Perceba aqui, por que agora o K fica no numerador e o valor, a quantidade de alunos, fica no denominador? É inversamente, ou seja, quanto maior o denominador, quanto maior o número de alunos daquele grupo, ele vai sofrer o 210 sofre uma divisão maior, e aí o número de bombons cai mais. Né? Por isso que é inversamente, quanto maior o denominador, menor o resultado do número de bombons. Beleza, pessoal? Então, ó, 35 bombons nesse caso aqui, se fosse inversamente. Fechou? Bora seguir? Essa aqui é clássica, eu acho que em qualquer vestibular, até no Enem já caiu uma pergunta dessa aqui, né? O emplacamento de veículos no Brasil está passando por uma alteração, já passou. O novo padrão de placa vem sendo adotado com 4 letras e 3 números nessa posição, né? 3 letras, aí vem um número, uma letra e depois 2 números. Ou seja, ele substituiu este segundo número por uma letra. Substituindo o antigo formato de 3 letras e 4 letras. Considerando que as letras são escolhidas entre as 26 do nosso alfabeto e os números entre os algarismos de 0 a 9, aqui cuidado, ó, gente. Você que nunca parou para refletir quantos números tem de 0 a 9, tem quantos? 10. Né? Os leigos 0 a 9 tem 9, né? Não, tem 10. Do 1 até 9 e o 0. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de placas a mais que pode ser obtido com a alteração no padrão do emplacamento. Placas a mais é a diferença.
Ele quer que você calcule quantas placas podem ser geradas pelo novo sistema. Ele quer que você calcule quantas placas podiam ser geradas pelo sistema antigo e você faça uma subtração para achar a vantagem, quantas a mais. Beleza? Então, olha só. No novo sistema, eu tenho letra, 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 número. Letra, número, número. No antigo sistema, eu tenho, falo tem porque tem carro assim ainda, né? Letra, 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 número, 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 número. Correto? Então eu quero fazer uma subtração aqui. Princípio fundamental da contagem, PFC. Ele é a introdução da análise combinatória, que a gente também chama de contagem, porque a análise combinatória só é isso, é você saber de quantas maneiras uma coisa pode acontecer. Só isso. Que se desdobre em tantas coisas, né? Tem livro de 1000 páginas falando sobre a tal da análise combinatória. Enfim, o PFC ele diz o seguinte: se você consegue separar um problema de contabilidade ali das coisas em todas as etapas desse processo, e você sabe de quantas formas cada etapa pode ser feita, multiplique esses valores. E você vai achar o total de formas de se fazer aquilo. Tem até aquele exemplozinho que a gente sempre usa, né? Fulano tem 3 camisas, 4 calças e 2 tênis. De quantas formas ele pode usar um look com uma calça, uma camisa e um tênis? Se ele tem 3 camisas, se ele tem 4 calças e 2 tênis, 3 vezes 4 vezes 2. Eu sei as etapas dele montar o look e eu sei de quantas formas cada etapa pode ser resolvida. Tá? Então, nesse caso, a gente também sabe separar esse problema das placas em etapas. Porque eu posso escolher qualquer uma das 26 letras no espaço da letra, eu posso escolher qualquer um dos 10 números, dígitos, né, no espaço dos números. Então, vamos lá. O sistema antigo, ele me dá quantas opções para essa letra aqui? 26. E para essa aqui? E para essa próxima? E para esse número? E para essa letra? E para este número? E para este número? No novo sistema, nós temos letra, letra, letra. Por quanto eu preencho em cada uma ali? Então, 26 vezes 26 vezes 26. De quantas formas eu posso escolher um número aqui? E aqui? 10. E aqui? 10. E aqui também 10. A gente só está repetindo os 26 e repetindo os 10 porque no sistema de placas eu posso ter letras repetidas, eu posso ter números repetidos, né? Por exemplo, a do meu carro é 4C64. Eu usei o 4 duas vezes e ninguém tá nem aí para isso, né? Vamos lá. Aqui tem um truque, porque a primeira coisa que você pensa é: eu não vou fazer essa questão porque eu vou ter que multiplicar trocentos números. 26 vezes 26 já dá aquele cansaço, né? Tipo, meu Deus do céu. Então, qual que é a melhor ideia? Trabalha com potências e também com fator comum. Senhor, não entendi. Tem 1, 2, 3, 26 nos dois cálculos. Tem também 1, 2, 3 números 10, pelo menos, nesses dois cálculos. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui o 26 ao cubo vezes 10 ao cubo em evidência. Porque são valores que fazem parte da primeira multiplicação e fazem parte da segunda multiplicação. Então, eu deixo ele em evidência e aí eu multiplico dentro do parênteses pelos valores que eu ainda não multipliquei. Ou seja, por quanto eu tenho que multiplicar essa expressão para ela virar essa parte vermelha de cima? Somente pelo 26 que faltou. Correto? Por quanto que eu tenho que multiplicar esta expressão azul para ela resultar nessa parte preta que vinha ali à direita? Somente pelo 10 que está faltando também. Então, aqui fica 26 menos o 10. E agora vamos terminar a nossa conta aí, ó. 26 ao cubo, graças a Deus, esse elaborador tem Deus no coração, porque ele não quer que a gente multiplique, né?
Ele só quer que a gente faça a subtração aqui. 26 menos 10. Multiplicação é comutativa. O que significa isso aí? Se você trocar de ordem, é mesmo. Perfeito. Se você trocar de ordem esses fatores, não muda nada o resultado, né? É o tal da ordem dos fatores matéria-produto. Nesse caso, fica a letra D. Na verdade, assim, por notação científica até teria. Você teria que multiplicar o 26 pelo 26 pelo 26, depois pelo 16, ia virar um número gigante. Você ia ter que transformar ele em um número de 1 até 10, né? E isso aumentaria o expoente 10 ao cubo, que é um valor maior. A questão, a gente só não vai fazer assim porque as alternativas não dizem que a gente quer em notação científica. Beleza? Mas teria, né? Só para... Eu sei fazer 26 ao cubo, tá, gente? É só por tempo aqui, só para a gente ver, ó. 26 vezes 26 vezes 26 e vezes 16. Essa multiplicação dos 4 números que não são potência de 10 dá 281.216. Aí você ia escrever 2,81216 vezes 10A. Você já tem 10 ao cubo esperando ali. Para esse número virar o 2,81216, você pegou a vírgula lá do final e trouxe 5 casas para a esquerda. Então você tem que aumentar o expoente 10 ao cubo 5 unidades. Aí ficaria isso aqui. Então, o aumento foi numa ordem de grandeza de 10 ao oitavo. Foi numa ordem de grandeza de 100 milhões de placas. Então, ele aumentou ali 281 milhões de placas possíveis. Isso é muito bom, né? Tem um brasileiro que às vezes tem 5 carros na garagem. Enfim. Beleza? Dúvida? Seria a letra D. Excelente, que isso. Foi o Pedro que respondeu aqui. Cadê a jovem que veio? Ele é o nerd dessa turma? Aí sim, hein? Perfeito, Pedro. Tamo junto. Vamos para mais uma, gente? Seis amigos querem formar 3 duplas para jogar vôlei de areia. De quantas maneiras diferentes essas 3 duplas podem ser formadas? Vamos entender o que ele está dizendo. Por exemplo, aqui nessa primeira fileira tem 6 pessoas. Vocês 6 marcaram um vôleizinho. Vocês são canha, não convidaram o resto. Aí vocês falam assim, vamos fazer o seguinte, cada um faz dupla com a outra pessoa aí, e aí o que virar, virou. Ele quer saber de quantas maneiras essas 3 duplas podem ser geradas, né? Então, o que a gente pode pensar? O PFC, ele é sempre o ponto de partida na nossa análise combinatória, porque a gente tem que separar esse problema em etapas para resolvê-lo. Primeira etapa, se tem 6 pessoas, eu posso pensar assim, das 6, eu vou escolher 2 aqui para fazer uma dupla. Correto? Espera aí. Na análise combinatória, sempre quando eu tenho um total N de pessoas e eu escolho uma quantidade menor do que esse total de pessoas, eu estou falando de agrupamento. Sabe o que é agrupamento na matemática? Agrupamento na matemática é você formar um grupo sem necessariamente usar todos que estão disponíveis. Isso se chama agrupamento. Tá? A gente tem que tomar cuidado com essas definições, porque na matemática tem uns significados que às vezes não tem nada a ver com o que a gente usa no dia a dia, né? Enfim, agrupamento significa isso, não é só um grupo qualquer, né? Agrupamento significa formar uma equipe, não necessariamente usando todos que estão disponíveis. Existem 2 tipos de agrupamento: o arranjo simples e a combinação simples, né? Qual é a diferença dos dois? Perfeito. É aquele jargãozinho ali, fixo. Em um deles a ordem importa e outro deles a ordem importa. O que significa a ordem importar ou não importar? Se for eu e você, ou você e eu, é o mesmo. Excelente. A ordem dos elementos escolhidos para um grupo que não importa. Porque às vezes a gente grava a ordem importa, mas não sabe a ordem do que importa, que não importa, não entendi. Né? Então, quando eu escolher uma dupla entre vocês 6, eu escolhi você e você, por exemplo. Não, vou escolher você e depois ela. Mudou alguma coisa nessa dupla? Não. Não, porque ele não está falando que essa dupla vai ter posições diferentes na quadra. Agora, se tivesse posições, você vai ficar lá de esquerda, você lá... Não tem isso. Isso. Hierarquias, cargos, posições diferentes, sempre será arranjo. Porque aquelas pessoas escolhidas
Trocando de lugar a mesma equipe, eu teria uma nova equipe, mesmo com as mesmas pessoas. Nesse caso, não tem isso. Então, neste caso, a gente vai estar falando de quê? Combinação. Esse professor maluco fala combinação e escreve arranjo. Né? Então, dentro dos agrupamentos, eu tenho esses dois. E nessa questão, estamos falando da combinação simples. Ok? Então, ó, pessoal, a primeira etapa do processo não é escolher uma dupla? Escolher a primeira dupla. A segunda etapa do processo, parecida com a primeira, é escolher o quê? Escolher outras duas pessoas para formar a segunda dupla. E a terceira etapa do processo é escolher a terceira dupla. Por isso que eu falo que o PFC, ele norteia, ele é a introdução de qualquer questão de análise combinatória. Por quê? Faz total sentido. Eu estou vendo 6 pessoas. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Escolher 2. Depois disso, qual é o próximo procedimento? Escolher outras 2. E, por fim, escolher as últimas 2, que aí já não faz tanto sentido. É só escolher. Enfim. Sabendo que a combinação simples, como eu posso escolher 2 pessoas tendo 6 disponíveis? Combinação de 6 de 2 em 2. Perfeito. As 2 vão ficar aqui. Formei a dupla. Eu vou estar olhando para quantas pessoas? 4 disponíveis. E eu vou ter que escolher quantas? 2. Por fim, vão ter sobrado. Eu vou ter que escolher as 2 finais. Né? Vocês já sabem que combinação de 2. De 2 em 2, ou combinação de 2 elementos agrupados de 2 em 2, é quanto? 1. Esse combinação de 2 agrupado de 2 em 2, ele é 1. Por que ele é 1? Na hora de aplicar a fórmula, eu vou simplificar o numerador, que o denominador vai dar 1. E outra, se tem 2 pessoas, qual é a única dupla que pode ser formada? A dupla com as 2 pessoas que eu estou vendo. Né? Então, isso aqui a gente pode ignorar numa multiplicação, porque 1 é neutro multiplicativo. Então, a gente ficou agora com combinação de 6 de 2 em 2. Como que fica aplicando isso na fórmula? 6 dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. O 2 fatorial é o número de vagas e o 4 fatorial é o número de vagas ou o número de pessoas que vão restar, né? Que é o que a gente chama de N menos P ou N menos K. Só que, pera aí rapidinho, vamos fazer só essa conta aqui, só para eu aplicar um atalho para vocês, ó. Se eu for fazer essa conta, eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E eu paro aqui o fatorial porque eu posso simplificar com 4 fatorial do denominador. A pergunta que eu faço é, eu expandi o fatorial do 6, quantos números? 2. Quantas pessoas eu estou escolhendo na minha dupla? 2. E ficou o fatorial de quem no denominador? Então, toda vez que eu fizer a combinação de 6 de 2 em 2, ou qualquer outra combinação simples, eu posso fazer direto assim, ó. Expanda o fatorial do N, uma quantidade P de vagas, que é 2, e divida pelo fatorial do número de vagas, é a mesma coisa. E fica mais rápido, 6 vezes 5, 30 por 2, 15. Vezes, aqui mesma coisa, vamos aplicar isso? Aplica o fatorial no 4 até abrir 2 vagas e divide pelo fatorial do número de vagas. 6 vezes 5, 30 por 2 fatorial, que é 2, 15. 4 vezes 3 é 12. Por 2 fatorial, que é 2, 6. Que dá 90. Professor, mas tem 90 ali, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Cuidado com o quê, professor? Eu vou criar 2 escolhas de duplas para a gente comparar elas e ver se tem alguma diferença. Vamos supor que a primeira dupla que eu escolhi foi a pessoa A com a pessoa B. A segunda foi a pessoa C com a pessoa D. A terceira foi a pessoa E com a pessoa F. É uma possibilidade. A outra possibilidade é a primeira dupla que eu formei ter sido a pessoa C com a pessoa D. A segunda dupla que eu formei ter sido a pessoa E com a pessoa F. E a terceira, dos que sobraram, ter sido A e B. Vocês podem me dizer sobre essas 2 escolhas de duplas? É a mesma coisa? A única coisa que mudou
foi que eu estou chamando uma dupla de primeira que eu formei, segunda ou terceira que eu formei. E é aqui que está a pegadinha da questão. O safado que elaborou essa questão botou 90 ali. Só que você tem que considerar o seguinte: se são 3 duplas, a ordem em que eu formei essa dupla como primeira, segunda e terceira não importa. E ela está embutida, porque o PFC aqui, ele é uma multiplicação. Então, dentro disso, eu estou embutindo o seguinte: eu estou embutindo a noção de ordem de duplas entre si. Eu estou chamando aqui o AB de primeira dupla, o CD de segunda e aqui o F de terceira. Aqui eu estou chamando o CD de primeira, o EF de segunda e o AB de terceira. São as mesmas duplas que as de cima e não existe essa ordem entre elas. Não tem a ver com a ordem de um, não tem a ver com a ordem de nada. Então eu preciso fazer uma compensação nos 90 que eu achei. Como que eu compenso esses 90 para fazer com que essa noção de ordem entre as duplas que eu gerei não exista? Através de uma divisão. Porque perceba que dessas 90, tem composições de duplas que dá na mesma. Então eu preciso diminuir esses 90. Não é 90 o resultado final. E eu divido por quem? Pela permutação das 3 equipes. Porque como não importa a equipe 1 ser chamada de equipe 1, a equipe 2 ser chamada de equipe 2 e a equipe 3 ser chamada de equipe 3, a ordem delas dá na mesma. Então eu tenho que dividir pela permutação simples dessas quantidades de duplas que eu estou fazendo, que são 3. E permutação de 3 é 3 fatorial, correto? Lembra que a permutação de 3 termos é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho que fazer uma divisão por 6. Ou seja, 90 dividido por 6, 15 duplas. Se a gente tivesse tempo de exposição para listar as 90 configurações de equipes, a gente ia ver que, na verdade, só tem 15 modelos diferentes. Por quê? Das 90, sempre tem 6 linhas repetidas, trocando apenas posições de duplas formadas. E isso não interfere em nada na questão. Beleza? Alguma pergunta, gente? Pode perguntar também. Nenhuma? Boa? Na reta final, vocês estão mais do que prontos. Isso aqui é mais para criar aquela segurança, né? Às vezes, um bizu ou outro. Professor, mas nesse aí, a Alemã de moça que deixou 90 no gabarito, assim. Eles marcaram como 90, né? Acho que na hora do elaborador resolver dar gabarito, até ele caiu na pegadinha que ele criou, né? Às vezes acontece nas melhores famílias. Vamos lá? 2 torneiras de mesma vazão, quando abertas ao mesmo tempo, enchem uma caixa d'água em 3 horas. Essa mesma caixa tem um registro em sua base, capaz de esvaziá-la quando completamente cheia em 4 horas. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma caixa. Vamos fazer um modelinho de caixa que eu vou fazer em 2D mesmo, tá? Aqui, nessa caixa, vão entrar 2 torneiras, que eu vou representar por setas para baixo, para dentro dela. E tem um registro na base dela que faz sair água. Ele disse que essas 2 torneiras têm mesma vazão. É até uma definição de vazão, né? Se eu tenho 2 torneiras com mesma vazão e elas são capazes de encher um tanque em 3 horas, uma só enche o tanque em... As 2 torneiras ligadas enchem em 3. Uma só enche em 6, porque elas têm vazões iguais. Por quê, professor? Regrinha de 3, né? Torneiras e tempo. Então, se 2 enchem em 3 horas, uma enche em X. Quanto mais torneiras, menor é o tempo. 2 vezes 3 é 6, X igual a 6. Né? Mas isso é bem intuitivo, então eu vou pular essa parte aqui. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que a vazão de cada uma dessas torneiras é encher o volume completo em 6 horas. Então, eu vou chamar essa vazão assim, ó, volume completo dividido por 6. O senhor não entende? Vazão é a quantidade de metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, unidade de volume, que eu consigo encher por unidade de tempo. Então, eu tenho que dividir o volume daquilo que está sendo preenchido
pelo tempo que está sendo gasto para encher. Então, eu estou representando o volume dessa caixa, como eu nem sei, como Vzão. É o volume dessa caixa aí. E quando eu divido esse Vzão por 6, eu estou dizendo que essa torneira ela tem capacidade de encher esse volume gigante em 6 horas. Tá beleza? Nesse caso, essa outra aqui, que é como se fosse um registro, um furo ali para sair água, ele tem capacidade de esvaziar a caixa em 4 horas. Então, a vazão dele é volume dividido por tempo 4. A gente não vai precisar de todas essas letras, não, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem como resolver sem precisar ficar pensando nisso tudo. Considere que a caixa d'água esteja completamente vazia e com o registro de saída fechado. Logo em seguida, a primeira torneira é acionada e no exato momento em que a caixa d'água atinge a metade do seu volume. A segunda torneira e o registro de saída são acionados simultaneamente. Assinale a alternativa correta em relação ao tempo em horas necessário para que a caixa d'água esteja completamente cheia. Vamos ver aqui nesse segundo parágrafo de novo o que está acontecendo. Ele falou o seguinte: a caixa está completamente vazia, para começo de conversa. Logo em seguida, a primeira torneira é acionada. Eu só liguei uma setinha azul dessa, só uma. No exato momento em que a caixa atinge a metade de seu volume, aí eu abro a segunda e abro o registro que tira a água. Sacaram a ideia? Eu primeiro começo ligando esse registro aqui. Chegou na metade, aí eu ligo simultaneamente este e este aqui. Vamos separar então essa questão nessas duas etapas, tá? Vamos lá. Mas para isso eu quero passar um bizu para vocês. Qual que é o bizu? Considere o volume sempre como sendo o MMC dos tempos que as torneiras gastam para encher ou esvaziar. O senhor não entende? Se uma torneira demora 3 horas, as duas demoram 3 horas, então cada uma demora 6, e se a de baixo demora 4 horas para esvaziar toda a caixa, faz rapidinho ali, ó, MMC de 4 e 6. 12. Então, a partir de agora, a sua caixa tem 12 litros, metros cúbicos, qualquer coisa que seja. Senhor, eu posso fazer isso aí sempre? Sempre. Você pode até colocar múltiplos de 12, 24 litros, 36 litros, 48, 60. Por quê? À medida em que você aumenta a quantidade de litros que aquela caixa tem, você também aumenta a quantidade de litros que entra ou que sai dela para cada uma das vazões. Então, dá na mesma. Você aumenta e diminui proporcionalmente isso. Então, eu sempre faço MCzinho, e aí eu penso a partir de agora que ela tem 12 litros. Porque a vazão fica muito mais fácil de ser representada. O que era antes V sobre 6, V sobre 4, vai ficar assim, ó. Volume 12 sobre 6 horas, a vazão dessa aqui é 2 litros por hora. E a vazão dessa aqui é 2 litros por hora também. E já que essa aqui, ela gasta 4 horas, 12 litros dividido por 4 horas, ela despeja quantos litros por hora? 3 litros por hora. Ok? Vamos lá, então, agora trabalhar com esses valores. Quanto tempo que foi gasto para que a primeira torneira faça a caixa chegar até a metade de seu volume? Se ela enche só de 2 em 2 litros, e a metade de 12 é 6, demorou quantas horas? 3. Então, ó, já demorou 3 horas para a primeira fazer esse trabalho aí. Agora, eu preciso pensar no seguinte, as duas estão ligadas lá em cima e embaixo tem uma que está aberta, fazendo vazar o volume. Existe uma vazão que é como se fosse a vazão resultante, vamos pensar assim, né? Na física, vocês até consideram que quando forças estão em sentidos contrários, tem uma força vetorial que é como se fosse responsável por representar tudo ao mesmo tempo, né? Aqui tem uma vazão resultante também. Por quê? Pô, se tem água entrando e água saindo, eu posso pensar que tem só uma torneirona jogando água lá dentro. Porque, ó, tá entrando 4 litros por hora, só que tá saindo 3 ao mesmo tempo em que tá entrando 4. É como se existisse uma torneira só, despejando quantos litros por hora? 1. Os 4 que tá entrando, mas tem 3 saindo, dá 1 no final, né? Então, nessa segunda etapa, eu posso pensar na torneira resultante, vamos chamar ela assim,
que ela tem vazão de 1 litro por hora. Da onde que veio esse 1 litro? De novo, veio de 4 litros entrando, menos 3 que estão saindo. Tá tudo aberto ali. Agora, peraí, gente. Se eu estou numa situação em que a caixa está pela metade, tá faltando encher mais 6 litros. Quantas horas que vai passar para eu encher esses 6 litros, sendo que eu estou enchendo de 1 em 1? 6 horas. Né? Então, essa resolução foi mais intuitiva, foi mais, assim, representativa. Você fez o desenho, você separou em etapas. Teria como eu fazer isso aí com 3, 4 regras de 3, uma atrás da outra. Mas para não ficar muito confuso, né? Essa aqui é uma possibilidade. Eu trouxe essa questão só para mostrar para vocês esse bizuzinho, esse truquezinho. Pegue os tempos em que cada torneira e registro levam para encher ou para esvaziar e faça o MMC deles para considerar aquilo como volume, quando você não tiver o volume total da caixa. Ah, sim, perfeito. O primeiro passo meu foi pensar no MMC dos tempos que cada torneira leva para encher ou esvaziar aquela caixa. Senhor, não entendi. Bem aqui no primeiro parágrafo, ele disse que 2 torneiras demoram 3 horas para juntas encherem a caixa. Se 2 demoram 3, eu posso dizer que cada uma dessas torneiras demora, na verdade, 6 horas. Né? Então, cada uma dessas aqui demoram 6 horas cada. Enquanto isso, tem um registro lá na base da caixa que é responsável por retirar a água de lá. E ele demora 4 horas para, sozinho, trabalhando sozinho, esvaziar uma caixa, e essa caixa está completamente cheia. Né? E aqui está um registro na base. Como que eu transformei esses tempos em vazões? E como que eu transformei este volume aqui, que era um valor desconhecido? Eu peguei esses 6 horas cada, que é o tempo que cada torneira leva para encher a caixa, e eu peguei esse 4 horas, que é o tempo que o registro leva para esvaziar essa caixa, e eu fiz o MMC deles, para supor que o valor será o volume. Por quê, professor? Porque não tem problema nenhum eu fazer isso. Né? Então, ao invés de eu ficar trabalhando o volume total da caixa como um valor V, e eu fico levando uma incógnita que eu nem vou usar ela, na verdade, no cálculo, né? Eu prefiro transformar em um número, até porque a questão é objetiva e ninguém vai estar nem aí para a nossa resolução. Mesma estratégia que o nosso amigo, é Nicolas, né? É Nicolas, né? Caleb. Nossa, cara, Nicolas, Caleb, não tem nada a ver, né? Então, enfim, é a mesma estratégia que o nosso amigo Caleb tinha falado para a gente. Eu não tinha quantidade total de alunos naquela questão de média. Ele quis considerar 10, ele quis considerar 5 alunos. Né? Não tem efeito negativo nenhum. Então, aqui eu considerei o MMC dos tempos 4, 6, e eu considerei que esse 12 é o volume da caixa. Não importa a unidade medida, litros, metros cúbicos. Porque agora fica muito mais fácil eu falar de vazão. Se eu tenho que encher 12 em 6 horas, cada torneira despeja 2 litros. Para que no final das 6 horas ela enche aquela caixa. Se esse registro esvazia os 12 litros em 4 horas, então quer dizer que a vazão dele é 3 litros por hora. Aí agora fica mais fácil de transformar. Então, como que eu cheguei nesse 2 aqui? Eu cheguei nesse 2 dividindo o volume 12 pelo tempo de 6 horas. 12 litros total pelas 6 horas que eu gasto. E como é que eu cheguei nesse 3 litros por hora? Dividindo o volume que eu estou supondo, de 12, pelo tempo de 4 horas que ela demora. Porque vazão é o volume que eu sou capaz de encher ou esvaziar pelo tempo que eu gastei. Tem uma outra definição de vazão que ela não vai ser usada nessa questão. É tipo assim, vamos supor que eu tenho um cano passando aqui, né? E ele quer saber a vazão com que está passando água ali. Você calcula a área da secção daquele tubo e multiplica pela velocidade com que a água está passando. Mas isso aí é muito raro de cair, tá? Então eu estou passando só essa aqui para vocês. A vazão é o volume dividido pelo tempo. Maravilha, gente! Com vazão é o volume dividido pelo tempo. Eu achei as vazões de cada um dessas torneiras, desses registros. Eu supus que o volume é 12, que é a MMC dos tempos. E aí ficou fácil saber o tempo de cada processo ali. 9 horas. Letra A.
Tudo certo? Professor, poderia analisar somente por porcentagem? Por exemplo, depois das 3 horas iniciais, o tanque apresenta 50% do volume, e a cada 3 horas seguintes, ele aumentaria 100%. E a cada 3 horas seguintes, aumentaria 100%. E reduziria 75%. Ou seja, necessitariam de mais 6 horas, resultando em 9 horas. Pode ser. Tá? Assim, essas porcentagens que você falou, na verdade, é uma sequência de regras de 3 simples, né? Se a gente fosse colocar tempo e porcentagem que enche, né? Daria isso aí. Beleza? Não tem problema. Vamos para essa aqui? Meu amigo e eu fomos almoçar em um restaurante que cobra as refeições por quilo consumido. Ele consumiu 700 gramas. Rolou. Ganho de massa muscular, algum trem aqui tá fazendo, né? Quem come 700 gramas, gente, numa refeição? Bom, um quilo é almoço. Hã? Um quilinho bom almoço. Ô, louco, é. E tomou 2 copos de suco, resultando num total de R$ 29. Deve ser algum restaurante popular, né? Porque para comer tudo isso. Enfim. Minha refeição pesou 600 gramas e tomei 3 copos de suco, o que me custou R$ 30. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao preço cobrado por quilo de refeição e por cada copo de suco, respectivamente. Pessoal, quantos valores desconhecidos você quer encontrar nessa questão? 2. Preço cobrado por quilo da refeição e o valor de cada copo de suco. Quantas informações o enunciado te deu para relacionar esses valores desconhecidos? 700 gramas e 2 copos de suco deu R$ 29. Uma informação. Minha refeição pesou 600 gramas, tomei 3 copos de suco, paguei R$ 30. 2 informações. Espera aí. Eu quero encontrar 2 valores que são desconhecidos. E o enunciado está me dando 2 informações que eu posso algebrizar, que eu posso transformar em equações. Essa questão é de quê? Sistemas lineares. Maravilha. Quando eu quero achar N valores desconhecidos e eu tenho também N informações sobre esses valores desconhecidos, eu tenho um sistema linear possível e determinado. Eu consigo achar o valor de cada uma dessas incógnitas desconhecidas. O problema aqui principal é que ele não te escreveu o sistema, você vai ter que montar o sistema, né? Aí a gente precisa um pouco dessa noção de transformar um texto em expressão algébrica. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, um consumo de 700 gramas e 2 copos de suco custaram R$ 29. Como eu posso escrever esta primeira equação aqui? 700K, aí 2C de copo, igual a R$ 29, e 600K mais 3C seria igual a 30. Perfeito. Com uma ressalvazinha. Uma só. Ó, como ele falou o seguinte, ó, que ele quer o valor por quilo de refeição, eu tenho que enxergar os 600 e 700 gramas como quilogramas. Então, o 700 vai virar 0,7. Então, 0,7 vezes, ela quis chamar de K, pode ser. K agora, então, está representando o seguinte, o valor do quilo. Se eu multiplico o valor do quilo por 0,7, eu vou pagar um pouquinho menos do que o valor do quilo. Se eu multiplico por 2, eu vou pagar o dobro. Então, faz todo sentido eu multiplicar o valor do quilo pela massa do prato ali, né? Mas, como eu posso representar que eu estou consumindo 2 copos de suco e o valor que isso representa? 2 multiplicado por C, que é o valor de um copo de suco. Perfeito. Isto é igual a 29. Então, a segunda, analogamente, vai ficar 0,6 vezes esse valor K mais 2. Opa, 2 não, né? Ele consumiu quantos copos? 3C. E isso aqui deu quantos reais? Então, esse é um sistema linear de ordem 2. Ele tem 2 equações, 2 incógnitas. Quais são os 2 principais métodos que eu tenho para resolver? Adição e substituição. Maravilha. Quais que vocês escolhem? Ou qual? Substituição? Pode ser.
Como ele quer os dois, vamos para cima, né? O problema da substituição aqui, e eu vou dar até uma dica para a gente fazer pelo da adição, é porque... Oi? A adição vai ser mais fácil aqui, porque no da substituição, como os dois têm coeficientes que eles vão ser transformados em denominadores, eu vou ter que substituir numa letra uma fração, aí vai virar aquele fuzuê, né? Então, ó, eu sou mais a gente fazer pelo da adição. Vamos resolver pelo da adição aqui. Primeiro passo. Uma das incógnitas tem que ter coeficientes opostos, para que aquela incógnita seja eliminada. Então, ó, ou eu posso fazer a eliminação do C, ou eu posso fazer a eliminação do K. Vocês preferem fazer a eliminação de qual incógnita aí? Do C, tem números inteiros, é mais fácil, né? O problema é o seguinte, por quanto eu multiplico 2 para ele virar 3? Por quanto eu multiplico 2 para ele virar 3? Opa! Né? Então, ó, ou eu posso multiplicar esse 2C por 1,5, porque ele vira 3, e aqui multiplico por 1,5. Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, ou eu posso multiplicar as duas equações por um valor estratégico para que elas cheguem em valores opostos. Senhor, como assim? Para o 2 e o 3 ser eliminado, eles têm que chegar no mesmo valor, só que com sinais opostos. Ele falou MMC. É excelente, porque para o 2 e o 3 chegarem juntos em um valor só, é interessante que esse número faça parte da tabuada do 2 e do 3 também, que é o 6. Então, eu vou multiplicar a de cima por 3, porque 2 vezes esse 3 vai fazer ficar 6C. E embaixo eu vou multiplicar por menos, para que o coeficiente fique negativo, 2. Por que menos 2, professor? Porque o 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6C, e com o mais 6C, a letra C vai sumir da nossa... Beleza? Então, vamos lá. Só que cuidado, eu tenho que multiplicar cada termo da equação, né? 0,7K vezes 3, fica como? 2,1K, maravilha. Mais 2C vezes 3, 6C. E isto é igual a 29 vezes 3, 87. E aí embaixo, 0,6K vezes menos 2. Menos 1,2K. 3C vezes menos 2. Menos 6C. E isto é igual a o dobro de 30. Sinal negativo vai ficar o quê? Agora sim, o sistema está prontinho da Silva para a gente fazer o método da adição. Então, cuidado, o método da adição não é só somar. Tem gente que acha que já podia somar aqui, ó. Se você somasse aqui, você ia achar 1,3K mais 5C igual a 59. Se achar uma terceira equação com duas incógnitas, não serve de nada. Uma equação a mais com duas incógnitas não serve de nada. Então, você precisa chegar numa equação que só tem uma letra. Por isso, uma precisa ser eliminada. Tá? Agora, vamos lá. 2,1 menos 1,2. 0,9. 6C menos 6C vão se anular. E isto aqui é igual a 87 menos 60. 27. Aqui você dá glória a Deus, porque 9, né, para chegar no 27. Então, estamos em casa, ó. O K vai ficar, então, 27 por 0,9. Gente, se fosse 27 dividido pelo 9, era 3, né? Como é 27 dividido por 0,9, vai dar 10 vezes mais. Então, fica R$30. Então, o quilo da refeição é 30. A gente fica agora entre esses dois. E como que eu faço para achar o copo de suco, o valor de um só? Volta lá e substitui. Vamos pegar esse camarada aqui, ó, por exemplo. R$30 vezes 700 gramas, vezes 0,7. Então, quer dizer que ele gastou quanto com a refeição só? 21 reais. Senhor, de onde que veio esse 21? O 0,7 vezes o K, que é o quilo da refeição. Se ele pagou 29, quer dizer que tem R$8 não justificados aí. Só que ele consumiu 2 sucos.
para R$8, cada copo de suco vale 4. Então, se ele gastou os outros R$8 que está faltando na conta com 2 copos de suco, cada copo de suco é R$4. Sim. O erro vai ser o seguinte, seria mais fácil do primeiro copo de suco, porque já ia vir tudo. A gente já vai Pode ser também. Pode ser também. Aí, nesse caso, você eliminaria... olha o que ela pensou, né? Sobre aquela questão que a gente falou antes de olhar para as alternativas para ver o que é mais rápido. Ela olhou para as alternativas e falou, cara, todos os valores de copo de suco estão diferentes. Então, se a gente tivesse feito o método de adição para eliminar o quilo da comida, a gente ia achar primeiro o copo de suco e nem ia precisar voltar para substituir e achar o quilo. Né? A gente já responderia a questão. Excelente. Tá? Gente, deu de relembrar, então, sobre sistemas aí um pouquinho, método de adição, tranquilo? Maravilha. Pessoal de casa, como estão as coisas aí? Dá tempo de fazer mais uma aí, na verdade. Faltam 5 minutinhos aí. Vamos fazer essa aqui de geometria analítica? Os pontos A, 2,4, B, 5,1 e C, 6,5, são vértices do triângulo ABC, no plano cartesiano. Assinale a alternativa correta quanto à classificação do triângulo ABC, considerando os lados. E também o seu perímetro. Então, ele quer a classificação do triângulo e o valor do perímetro. Né? Então, a gente vai ter que fazer duas coisas aí. Primeiro, encontrar o tamanho dos lados para saber se são 3 iguais e eu chamar de 3 lados iguais. 2 iguais. 3 diferentes. Perfeito. Então, vamos lá. Como é que a gente sabe os valores dos lados usando as coordenadas do vértice? Distância. Cara, é muito massa, velho, na aula assim. Tá todo mundo participando, tá todo mundo antenado. Perfeito. Obrigado, viu? Então, a gente vai calcular a distância entre 2 pontos. Porque pensa assim, se a gente tem um triângulo qualquer aqui, por exemplo, e eu pego a distância entre 2 vértices, a distância entre A e B é o tamanho do lado AB, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer a distância entre os 2 pontos. Então, a gente vai ter que calcular a distância entre A e B. Qual é a fórmula da distância? Raiz quadrada da soma das variações entre as coordenadas. Professor, não entendi. Raiz quadrada da soma dos quadrados das variações. Vamos entender aí, Vamos supor que esse aqui é um lado. E eu tenho aqui, né, um plano cartesiano, coisa linda, maravilhosa. Aqui está o x, aqui está o y. Perceba que para achar esse tamanho, eu tenho que enxergar um triângulo retângulo nessa paçoca aqui, Então, não tem nada a ver com o triângulo retângulo, do nada eu tenho que enxergar. Para achar o tamanho de um segmento, eu tenho que enxergar um triângulo retângulo fechando ele ali. Por quê? A hipotenusa será a distância entre esses 2 pontos e, portanto, o tamanho do lado. E estes 2 em verde serão os catetos do triângulo retângulo. Ok? Então, olha só, esses catetos nada mais são do que as distâncias entre as coordenadas x e distâncias entre as coordenadas y dos 2 pontos. Então, por isso que ao invés de ficar pensando em xb menos xa ao quadrado mais... Ao invés de ficar com esse decoreba, a gente pode pensar, né, entender a fórmula ali. Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras. Então, se os catetos são as variações da abscissa da ordenada, eu posso pensar só assim, olha para o ponto A e para o ponto B. Qual é a distância entre 2 e 5? 3. Eleva ao quadrado ali dentro. Qual é a distância entre a ordenada 4 e a ordenada 1? 3 também. Só o que importa é saber a distância entre esses valores, que serão os tamanhos dos catetos daquele triângulo que eu tenho que enxergar. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, o 3 sai e o 2 fica. Esse
Professor, de onde que veio 3 raiz de 2? Vamos lá passo a passo, ó. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado de novo, 9 de novo. Então vai ficar ó, o dobro de 9. E como 9 tem raiz exata, que é 3, ela sai, só que o 2 fica na raiz. Distância entre B e C, que é o lado BC. Como que a gente faz? Raiz quadrada de. Olha agora para o x de B, para o x de C. Qual é a diferença entre esses valores 5 e 6? Eleva essa distância ao quadrado. Olha agora para o 1 e para o 5. Qual é a distância entre 1 e 5? 4 unidades. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de 17. Né? Agora, vamos lá. A distância entre A e C seria o terceiro lado. Raiz quadrada de. Eu olho para o ponto A, eu olho para o ponto C. Para o 2 chegar em 6, falta quantas unidades? E para o 4 chegar em 5, falta quantas unidades? Uma. 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado não é a mesma conta que a gente fez em cima? Então, raiz de 17. Eu tenho quantos lados de mesma medida? Então, eu tenho aqui, ó, 2 raiz de 17, esquece o resto. E a gente pode matar o restante da questão pela classificação. 2 lados iguais. Aí aqui eu confundo os nomes, né? Eu não posso, né? Isósceles. O perímetro, gente, né? O perímetro, ele está falando, faça a soma desses 3 lados. 3 raiz de 2, mais 2 raízes de 17. Então, daqui em diante não tem como evoluir mais, tem que travar bem nessa expressão aqui mesmo, tá? Deu de ter um panorama ali, de acordo com as questões que mais caíram nesses últimos anos, tá tranquilo? Eu vou enviar esse material para vocês e ainda tem mais umas, ó. Tem 1, 2, 3. Tem essas 3 aqui para finalizar o slide. Tem os PDFs das outras questões, né? Se vocês quiserem que eu envie, também posso enviar. E, gente, a gente está aqui para somar com vocês. Estamos aqui para somar com vocês. Vocês estão lá no grupo. Vocês também têm o meu contato. Tem também o Insta lá para quem quiser seguir. Teve alguma dúvida? Senhor, às vezes é coisa da sua escola lá, se ainda tiver esse médico. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, estou estudando e tal. Não consegui entender isso, não consegui entender essa questão. Manda lá. Né? O hobby de qualquer professor aqui é fazer questões da disciplina que ele dá aula. Né? Por que eu fui maluco de abrir mão? Eu estava fazendo engenharia civil, do nada abri mão, virei professor de matemática. Olha, que maneira engenharia civil não tem nada a ver comigo. Por quê? Eu sou maluco por matemática, velho. Então, se eu não estou fazendo nada em casa, eu estou resolvendo a questão. Então, se você mandar uma questão, você vai estar me ajudando. Tá? Então, com as minhas loucuras. Manda lá, não tem problema nenhum. Grava um videozinho resolvendo para vocês, envio para mim, tá? Fechou? Foi um prazer ter conhecido vocês, ó, gente.